Palestra 2, 2019, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amem seus inimigos, item 5, os inimigos desencarnados. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Nós nada mais somos do que espíritos encarnados e desencarnados, com qualidades e defeitos, e todos no caminho da evolução, a caminho da luz, segundo as nossas obras, que são individuais, mas coletivas. Um aprendendo com os outros, e é por isso que Jesus disse: nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre encarnados e desencarnados. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na Terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. Dito isso, podemos afirmar que não existe privilegiados na criação, de que não adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar algumas pessoas ou até mesmo um único povo. Todas as pessoas, sendo filhos de Deus, recebem dele, sem distinção, a mesma dedicação. Isso nos mostra que só pelo fato de deixarmos o corpo físico, a gente não se torna anjo ou um espírito do mal. Nós levamos para o plano espiritual as nossas tendências positivas e as negativas. O que é o mal? É a gente não optar por ser imagem e semelhança de Deus e desconectar-se dele, perder a conexão, se afastar dele, sair da mira, errar o alvo, dar as costas ao Criador. E pior, renunciar ao potencial divino que dorme dentro de cada um de nós. É optar por não querer o perfeito, eu prefiro o imperfeito, desde que seja feito por mim. Porque eu quero ser o autor, eu quero assinar a obra, ainda que ela seja infinitamente inferior. Eu tenho uma função na criação. Se eu não quero seguir o meu potencial, eu deixo de cumprir o meu papel na criação. Então a criação inteira se perturba. É como se eu fosse o piloto de um avião e não quero mais trabalhar naquela companhia, e em pleno voo eu pulo de paraquedas e deixo todas aquelas pessoas em desespero e em sofrimento. E isso é perturbação, é perturbar a criação inteira. E mais, me ajuntei pela lei dos semelhantes, afinidade, com outras pessoas que fazem as mesmas coisas, que têm os mesmos pensamentos. Por isso cabe uma pergunta: por que existe o planeta Terra? Deus criou a Terra para resgatar um por um seus filhos que estão em desacordo com as suas leis, pela desconexão com ele, por infringir as suas leis e por negarem ser filho dele. E o pior, por achar ser mais do que ele. Semelhante atrai semelhante. Estamos todos na mesma aeronave. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês, para piorar um pouquinho mais a nossa história com o planeta Terra. A maioria de nós encarnados neste planeta está em resgate. Somos espíritos estrangeiros. E o que quer dizer isso? Estamos de passagem. Por quê? Porque onde estávamos, tivemos que sair pela insistência em praticar o mal, causando assim problemas para os bons. Ou seja, estávamos em um mundo muito, mas muito melhor do que a Terra.
E é por isso que você sente revolta, saudade, desconectado, deslocado, incompreendido. Estamos exilados nesse abençoado planeta para resgatar a nossa conexão com Deus. Você não está tentando se conectar a Deus, é Deus que está tentando te conectar a Ele. E este exílio pode ser breve, ou pode ser muito extenso. Dependemos de Deus a nossa saída? Não, claro que não. Mas das nossas escolhas. Deus sempre nos dará, sempre, a porta estreita e a porta larga para o nosso aperfeiçoamento. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque a pessoa que deseja passar deve fazer grandes esforços para vencer as suas próprias más tendências e poucos se submetem a isso. Por isso, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por isso, temos que pedir sempre a Deus que nos ajude para que possamos fazer sempre as melhores escolhas. Deus criou os seus filhos, sua imagem e semelhança. E o que quer dizer isso? Só quem tem o poder de criar é Deus, mas quem executa as tarefas somos nós, seus filhos. É nossa tarefa ajudar o Pai na sua criação. Como que você vai ajudar o Pai na sua criação com ódio, rancor, inveja, querendo ser igual a Ele, zombando da sua criação e da sua inteligência? Quando você não aceita algo em sua vida, quando você não concorda com algo que te aconteceu, você está zombando da inteligência de Deus. Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo que acontece tem a sua razão de ser. É Deus que está no comando de todas as nossas vidas. É Deus o comandante da aeronave. É Deus o autor de tudo que nos rodeia. É Deus a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E por que Ele é primário em tudo? Deus não faz parte do universo infinito. Deus não faz parte do universo infinito. Deus está além disso. Foi Ele que criou o universo infinito. Se Ele quiser acabar com tudo, Ele pode ir em um estalar de dedo, porque Ele é Deus. O que vem depois dele é secundário. A terra foi o melhor lugar para Deus te resgatar. Mas Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que deu para nós um novo corpo. E melhor, o esquecimento do passado. Por que esquecemos de tudo e todos ao entrar no corpo físico? A lembrança de outras existências a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados provocaria em nós graves inconvenientes. Pois o reencontro com pessoas, situações e vícios causariam problemas em nossos relacionamentos, em nossa vida, em nosso psiquismo. Alteraria toda a parte do nosso sistema nervoso e causaria um colapso entre a nossa vida presente e a anterior, abrindo um portal entre o que eu sou e o que eu fui. Não saberia em que vida eu estou vivendo. E em muitos desses casos, quem se aproveita dessa situação para aniquilar, derrubar, destruir, são os nossos inimigos desencarnados. E é disso, meus amigos, que vamos falar nesta palestra. Quem são os nossos inimigos desencarnados? São espíritos que fizemos ou eles nos fizeram mal.
E isso, meus amigos, é uma questão bem simples. São situações mal resolvidas através do sentimento mal interpretado. E esta dificuldade continuará até que a gente realmente desfaça o mal entendido. Com todos os nossos inimigos no sentimento de perdão e da fraternidade. Veja, nós temos pessoas que não nos simpatizamos e pessoas que não se simpatizam com a gente. Aqui no plano físico e também no plano espiritual. Ofendemos, machucamos, prejudicamos em algum momento da nossa trajetória espiritual, ou vice-versa, não importa. A ação desses espíritos faz parte dos nossos flagelos, das pequenas falhas morais que nos acompanham. Assim como as doenças e todas as dificuldades da nossa vida, devemos considerar como prova ou expiação e aceitar como tal. Traduzindo, por mais que esses inimigos sejam perversos, em algum momento eles serão tocados pelas boas ações, boas atitudes e condução no bem. No bem, mesmo a contragosto. De que forma? Pelo nosso bom proceder, pelas nossas atitudes, pelo nosso bom comportamento. Elimina-se todo e qualquer motivo de vingança. Assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de equívocos. E a maioria das coisas são mal interpretadas. E quando você se dá conta disso, a primeira coisa que você vai fazer é pedir o perdão para aquele inimigo e fazer de tudo para se redimir. Agora, se continuarmos com o sentimento de vingança, de rancor, de orgulho, de egoísmo, não perdoando, irritamos, potencializamos o que existe de pior no planeta Terra e pela lei de afinidade atraímos não só os nossos inimigos desencarnados, mas uma legião de espíritos que pensam como a gente, fazendo com que a gente mesmo se sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Deus está te dando a chance de se redimir pelo amor. E você não pode só pensar em discórdia, em seu próprio umbigo, em sua própria capacidade, se achando melhor. Esses inimigos desencarnados, vamos sofrer deles todas as artimanhas, todos os ataques, na cobrança que eles entendem que é justa, que eles têm o direito. E sofremos várias situações de obsessão, depressão, enfermidade, transtorno de desarmonia no lar. São várias as situações que nos mostram que esses espíritos incomodados estão cobrando a gente de alguma maneira. Por isso que temos que entender que não existe vítimas e algozes, certo ou errado. O que existe é a busca de procurar o bem. O bem, dioturnamente. Você pode ter destruído a vida, a família deles, e eles podem ter destruído a sua vida e a sua família. Deus simplesmente deixa que o sofrimento, a perturbação, o descontrole entre na sua vida através desses espíritos que te querem fazer o mal, para que você desperte para uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida. Comece a colocar no centro o amor, a compaixão, a caridade, o devotamento, a renúncia. Coloque no centro da sua vida. Pergunta:
Qual inimigo desencarnado consegue ter acesso a você com esses pensamentos? Nenhum! Porque a sua faixa vibratória estará em outra faixa que ele não alcança. Esses espíritos somente poderão ser pacificados por meio da caridade e do amor que a eles forem destinados. Se queremos ter paz, queremos ter serenidade e equilíbrio em nossas vidas, é imprescindível que pratiquemos a caridade, benevolência com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A caridade, além de impedir que eles pratiquem o mal, também os conduz ao caminho do bem, contribuindo assim para o seu esclarecimento e elevação moral. Outra pergunta: como você acha que pode ser transformado? Da mesma forma que seu inimigo. Você é o inimigo de alguém e alguém é o seu inimigo. E é pelo bom proceder que nós nos libertaremos rumo à pacificação dos nossos sentimentos, emoções e comportamento. Os espíritos estão por todo lado, tanto espíritos bondosos como espíritos equivocados. E o que mais temos na Terra são espíritos equivocados. Vamos aos exemplos. Eu faço um inimigo, prejudiquei ele, tive uma briga, ele desencanou. Ele não precisa ser muito mal para virar um obsessor. Não é difícil virar um obsessor. Um outro exemplo é o Flávio ter raiva do João. O Flávio desencarna. O que acontece com o João? O João começa a ser perseguido porque o Flávio odeia o João e pela lei da sintonia, ele ao lado do João começa a obsediar o João e depois não consegue mais parar. Porque tudo no mundo espiritual é muito intenso. Outro exemplo que é muito comum. Vamos dizer que o Flávio matou o Marcelo. Ou fez algo ruim para ele, deixando ele com raiva, ódio, rancor, mágoa, acabando com os planos e os sonhos dele. Eles morreram e não se encontraram mais. Morreu, passou. Mas criou-se aquela atmosfera, aquela lei de afinidade entre os dois, aquela atmosfera ruim entre os dois. Quando aconteceu o fato, eles se separaram e nunca mais se viram. Acabou o fato? Não, claro que não. Depois de um período, Marcelo conseguiu encontrar o Flávio encarnado em outro corpo. E é muito comum isso também. O Marcelo começa a obsediar o Flávio, que não é mais o Flávio, é o Roberto, que já está em outro corpo físico, outra pessoa, mas é o mesmo espírito. Entendem? É o mesmo espírito. Em qualquer situação, é o mesmo espírito. São inúmeros os casos, situações mal resolvidas de ódio, vingança, desamor. Nós podemos classificar de modo geral 2 tipos de obsessores pela lei da afinidade. A chave desta palestra é a lei da afinidade. Eu atraio junto de mim, pela lei da atração, aquilo que eu estou sentindo e pensando. Quem atrai junto da gente pessoas, situações, obsessores, são os nossos sentimentos e emoções. O primeiro tipo de obsessor que atraímos é por conta dos nossos vícios, manias e desejos. Por conta dos nossos maus hábitos, maus pensamentos. E o segundo tipo são os nossos inimigos do passado. E tudo isso está sempre ligado a mim, pelas minhas escolhas e pelas minhas atitudes. E esses 2 grupos podem se misturar e se transformar. E pode transformar você em uma marionete, um joguete, um brinquedo que eles se utilizam. Quando querem, como querem, do jeito que eles querem.
O esquema deles é destruir a gente, potencializando as nossas más tendências. Pode ser material, sexo, bebida, cigarro, droga, ou pode ser moral, fofoca, intriga, mentira, tristeza, soberba. E no meio disso tudo, tá quem? Quem que tá no meio disso tudo? Deus. Graças a Deus. Porque é uma briga familiar. Os seus filhos estão em conflito. Lembrem-se, não existe vítima e nem algoz. Não existe culpado e nem inocente, certo ou errado. Somos espíritos em evolução, temos obsessores e já fomos ou somos obsessores de alguém. O que você fez, o que te fizeram, está dentro do conhecimento, dentro da evolução de cada um e dentro do estágio evolutivo de cada um. Deus não leva em consideração o ato em si, o que foi praticado, a minha reação. Ele leva em conta que estágio evolutivo você estava naquela situação. Por isso que ele é Deus maravilhoso. Por isso que ele é um Deus que conhece o seu mais profundo. Deus sabe que remédio usar, que tratamento você precisa. Então, não adianta reclamar da vida. Reclamar do que te acontece. Reclamar das pessoas e das situações. Por quê? Porque foi Deus que determinou o seu tratamento. Aceite os remédios amargos. Aceite as picadas das agulhas. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nas coisas que te acontecem. É Deus curando a sua alma. Deus permite que os nossos inimigos, os nossos obsessores, atuem por dois motivos. Para você crescer moralmente, espiritualmente e materialmente, e por causa da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, seja bom ou ruim, gera uma consequência. Então, se eu fiz o mal, eu tenho que reparar este mal. Não necessariamente com aquela pessoa, mas mudando a minha atitude e o meu comportamento. Sendo bom, honesto, caridoso, praticando o bem, colocando Deus no centro da sua vida e aceitando o tratamento que Ele está te oferecendo para a sua cura. Lembrem-se, Deus não leva em conta o ato em si. O que Ele sempre vai levar em conta é a capacidade de aprendizagem. Deus sabe quem é você. Conhece todo o seu passado, presente e futuro. Ele sabe que você é iluminado e está cheio de dons. Você enxerga o seu lado ruim, tenebroso, obscuro. Ele enxerga o seu lado maravilhoso, de glória, de vitória, de conquista. Quem que está certo? Ele te libertou. Ele foi te buscar no mais profundo. Ele foi aonde ninguém mais conseguia chegar. Ele confia em você. Te deu as ferramentas certas. Te deu as coisas certas. As pessoas certas. Não se limite a pensamentos, emoções e sentimentos mesquinhos. Não se apequenine. Se engrandeça pelo tamanho do projeto que Ele te preparou. Deus sempre soube quem você foi, quem você é e no que você pode se tornar. Ouse aceitar o que Deus ousou em confiar. É você que Ele quer. É por você que Ele se interessa e não por nenhum dos seus inimigos ou pelo que você fez.
Você pode pensar que é pesado, é desleal, é sofrido, é desumano, mas ele não pensa. Ele pensa grande, ele pensa na plenitude, na magnitude, ele pensa em algo extraordinário, ele pensa amplo, ele pensa infinito. Ele sabe dos seus potenciais e é isso que ele quer despertar dentro de você. Olhe pelo outro lado da luneta. Ele quer o seu lado positivo e não o negativo. O negativo já te trouxe até aqui neste corpo e vai ser para você um meio de você transitar entre o bem e o mal, uma bússola, um mapa, um guia. Deus é ousado, Deus é ousado, Ele não duvida, Ele não hesita em nenhum minuto, nenhum segundo, Ele ousa, Ele acredita, Ele confia. Você está mergulhado na vida de Deus. E se você está mergulhado na vida dele, tudo que te rodeia é em seu benefício. Para quê? Para que você pense e haja exatamente como ele, para ele. Ame Deus pelo que ele representa na sua vida, pelo que ele faz e está fazendo para e por você. Não deixe o medo, a falta, a descrença, o comodismo, a culpa vencerem. Entregue todo lixo, toda dor, toda mágoa, todo desprezo, todo ressentimento para Deus. E Ele, meus amigos, reciclará para o poder do querer, o poder do sim, eu quero, eu aceito, sim, eu sou muito grato e feliz de estar aonde eu estou. Esqueça os mas e os porquês. Você encarnou para uma vida além das dúvidas, do medo, do rancor e do ressentimento. Multiplique-se. Amplie a sua percepção, a sua visão, o seu foco. Você tem um zoom ilimitado. Jesus ensinou a orar, perdoando os seus inimigos, não sendo orgulhoso, não usando palavreados desnecessários, sendo piedoso consigo e para com todos. E é deste modo que o ensinamento de Jesus, amem os seus inimigos, não fica limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e da fraternidade universal. Porque você pode ter certeza que aqueles espíritos que estão em outros planetas muito mais avançados do que a Terra, que já passaram por tudo isso que estamos passando, estão com toda certeza entre nós, amparando e auxiliando a gente em nossos conflitos e desamores. E é desta forma que a gente é utilizado por Deus a executar uma tarefa. Depois de ter tirado as lições divinas, tendo a capacidade e a experiência adquirida, com muito suor, lágrima e dor, podemos ajudar outras pessoas que já estiveram na mesma situação que a gente. Por tudo isso, eu afirmo e declaro que o amor de Deus chegue em seu coração, depois nas suas relações afetivas, na sua família e depois se irradie para os 4 cantos deste planeta. Se você ouviu essas palavras, apenas diga obrigado.